Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Hoje eu vou trazer aqui com vocês um documento muito interessante que a Moody trouxe pra gente a respeito da Copasa, uma empresa que eu já venho há muito tempo estudando, muito tempo acompanhando, só que as cotações acabaram subindo demais. Os dividendos também trouxeram ali a boa fama que a empresa tem hoje. E aí, claro, eu quero iniciar mostrando para vocês o gráfico que todo mundo conhece aqui do Investidor 10, que é a cotação versus o lucro. Nós estamos aqui bem parelhos, tá bom? Se você for ver, o lucro foi de 1 bilhão 470 milhões e a cotação bem próxima, que é a seus R$ 21,89. O que eu quero mostrar para vocês? Que apesar de esse lucro aqui, como vocês podem ver, ele foi um lucro recorde, muita coisa aqui dentro é não recorrente, tá bom? Então tome um pouco de cuidado. Eu coloquei a cotação padrão aqui, tá bom? Para vocês verem, é aquela cotação que não é ajustada por dividendos. E eu quero que você veja que esses preços que nós estamos vendo hoje, eles só foram vistos lá em 2019, quando as coisas estavam sobreprecificadas. Significa que a Copasa não andou, ela não se mexeu? Não, na verdade ela melhorou muito. Talvez aqueles preços lá em 2019 não fizessem sentido. Por outro lado, agora em 2024, os preços começam a ter um pouco mais de razão. Mas eu não aceitaria pagar, como já chegou aqui, aos seus R$ 25,44. Talvez hoje, nos R$ 22,00, eu poderia começar a olhar um pouco mais para a empresa. Por que eu falo começar? Porque eu tenho hoje que a partir dos R$ 20,00 seria o momento a partir do qual eu começaria a pensar em colocar esse ativo na minha carteira. Porque hoje, pagando 16,3% de dividendo, o pessoal com certeza não quer largar o osso. E aí, claro, saiu um relatório que eu vou até mostrar aqui para vocês, que é o relatório da Moody's. E aí, a Moody's Brasil, ela trouxe para nós algumas questões relacionadas ao relatório de crédito, à saúde financeira e outras tantas coisas aqui da companhia. Eu li todo o documento, fiz aqui alguns grifos e nós vamos trabalhar tudo aqui. E claro, eu ainda vou trazer um pouco do que pode ou não impactar os dividendos dessa empresa. Então fica comigo, tem muito conteúdo aqui, vamos lá. E mais antes, eu vou pedir uma última coisa para vocês conhecerem o canal aqui, se inscreverem, porque serão com certeza muito bem-vindos no conteúdo que eu vou trazer aqui, tá bom? Então, legal, vamos lá começar. Vou aqui para alguns indicadores, tá? Eu já quero antecipar para vocês e eu quero deixar isso muito grifado, que eles fizeram a questão dívida bruta, tá bom? Sobre o EBITDA. E aí eu quero que vocês gravem bruta. Só para que a gente ficar todo mundo aqui no mesmo pé, o que é a dívida bruta, né? A dívida bruta, ela considera apenas as dívidas que a empresa tem. Até aí eu entendi. E o que é a dívida líquida? Bem, a dívida líquida é a dívida bruta menos o caixa da empresa e aí você tem a dívida líquida. Ou seja, se você retirasse todo o caixa que a empresa tem, subtraindo da dívida bruta, você teria a dívida líquida. Por que é importante você enxergar isso? Porque quando ele considera a dívida bruta, ele não está levando em consideração o caixa que a empresa tem. Então é a primeira coisa que eu quero que você se atente aqui, tá bom? Então vamos lá. Muita coisa melhorou. Se você for ver a dívida bruta de 2021 para os últimos 12 meses aqui de 2024, nós temos uma redução bastante significativa, saindo de 2,6 e hoje aqui 1,8. Por que isso é interessante? Porque mostra pelo menos uma das duas coisas, que a empresa ela está conseguindo gerar caixa para pagar as suas dívidas ou que ela não está investindo. Qual será que é? Bem, já vou antecipar, e aí esse indicador vai nos ajudar, que é o fluxo de caixa operacional em relação à dívida bruta. O que isso quer dizer, né? Vamos colocar um pouco a bola no chão para a gente entender esse indicador, porque isso daqui é muito importante para depois eu trabalhar o resto. O fluxo de caixa operacional é o dinheiro que vai entrar no bolso da empresa como lucro ali das suas operações. Eu vou colocar lucro, entre aspas, porque existem algumas coisas que não são efetivamente lucro lá dentro, mas eu quero que você entenda que é o dinheiro que entra no bolso da Copasa, tá? Esse é o ponto. Quando a gente divide pela dívida bruta, eu quero saber quanto de caixa eu estou gerando a cada um ano, a cada 6 meses, a cada 3 meses, em relação à dívida toda. Porque imagina só, eu tenho 1 milhão de dívida e eu consigo colocar dinheiro no meu bolso, eu consigo lucrar, por exemplo, 500 mil. Poxa, significa que em um ano eu tenho a geração de caixa suficiente para pagar metade da minha dívida. É isso que você vai entender através desse indicador, fluxo de caixa operacional pela dívida bruta. Ou seja, nos atuais momentos, nós temos que a Copasa ela consegue gerar 44% da sua dívida em termos de fluxo de caixa operacional. Qual que é o ponto, né? Eu gosto muito de enxergar não o fluxo de caixa operacional, que é o FFO que o pessoal gosta de usar. Eu prefiro usar o fluxo de caixa livre.
Como que a gente chega a esse indicador? E eu sei que é muito conteúdo, então fica aqui comigo, porque com certeza você vai ter muito conteúdo aqui. Vamos lá. O fluxo de caixa livre é basicamente o fluxo de caixa operacional menos o CAPEX e o OPEX, que são investimentos para crescimento e investimentos de manutenção. E aí eu tenho o fluxo de caixa livre em grande modo dizendo. Quando eu vejo quanto de caixa livre e em relação à dívida bruta, eu consigo ter um pouco mais de noção se a empresa ela está gerando caixa suficiente para fazer frente aos investimentos, a manutenção e também para pagar a dívida que ela tem. Mas, claro, aqui cada um tem a sua metodologia, tá bom? Vamos continuar porque tem muita coisa. Eu grifei algumas coisas importantes aqui com você. Vou passar algumas delas aqui rapidamente, mas vamos lá. Eles trazem um pouco do perfil de crédito. E ele fala o seguinte sobre a Copasa, que ela tem uma nota boa, porque reflete que tem uma área de concessão atrativa, com potencial de crescimento, demanda resiliente, modelo regulatório estável, longo período remanescente das suas dívidas, ou seja, está bem espaçada, maior parte das suas concessões e adequado nível de reservatório de águas, tá bom? Então tem bastante período também das suas concessões, mostrando, portanto, que o dinheiro que está entrando, muito provavelmente, vai entrar para frente, ou seja, está mostrando que a saúde financeira da empresa é boa. Vamos lá. Como eu falei para vocês, o fluxo de caixa gerado nas operações, o FFO, sobre a dívida bruta está em 43,8%, ou seja, ela consegue, num único exercício, ou pelo menos nesses últimos 12 meses, gerar, em termos de fluxo de caixa operacional, 43,8% de toda a sua dívida bruta. Além da alavancagem, que hoje está aqui em 1,8 vezes. A alavancagem vai ser um item importante para a gente trabalhar, mas vamos com uma coisa de cada vez. Vamos lá, o que eles estão esperando? Esperamos que as métricas da companhia continuem fortes, apesar do elevado programa de investimentos que totalizam quase 10 bilhões entre os anos de 24 e 28. E aí eu fiz uma anotação muito importante. Para fazer frente a esses investimentos todos, a Copasa ela deve se alavancar, de modo que aquela relação que eu mostrei para vocês de fluxo de caixa operacional pela dívida bruta reduza bastante para 25% e 30%, mais ou menos, eles estão estimando. Ou seja, hoje nós estamos conseguindo gerar 43% de toda a dívida que a empresa vai precisar pagar em termos de fluxo de caixa operacional. Como a empresa vai ter que se alavancar bastante e trazer muita dívida para a companhia, a dívida bruta ela vai subir. E o caixa, enquanto esses investimentos não maturarem, não conseguir colocar esgoto, saneamento em determinadas regiões, o lucro vai se manter mais ou menos igual, o fluxo de caixa operacional vai se manter igual. Então, essa relação vai acabar caindo, o que não vai prejudicar a nota de crédito, mas mostra pra gente que, de uma certa maneira, os investimentos farão com que a empresa talvez não pague mais tão bons dividendos como ela já pagou. Então, vamos continuar aqui para a gente compreender. Outras coisas que a Moody's trouxe como importantes. Pontos de crédito. Ela tem, em termos de pontos fortes, uma alavancagem baixa, um baixo risco de volume do seu fluxo de caixa e uma área de concessão bastante interessante. Quais são os desafios, né? O programa de investimento de 10 bilhões até 2028, redução dos padrões de consumo de água, como eles observaram nos últimos anos, ambiente regulatório em desenvolvimento, porque nós temos o marco de saneamento que muita coisa tinha que ser posta já em operação agora em 2024, não se conseguiu, então jogou lá para 2028 e tem elevados índices de perda. Gente, esses índices de perda eu já falei tantas vezes para vocês, tantas vezes em todos os resultados eu bato na mesma tecla e eu não tô doido, a Moody's está falando isso e a gente vai trabalhar todos esses dados aqui, tá bom? Vamos lá. Tem algumas coisas que eu vou pular, eu deixei tudo grifado, como eu falei para vocês, e vamos lá. O cronograma de investimentos vai continuar a impactar negativamente a geração de fluxo de caixa livre, e aí eu prefiro fluxo de caixa livre, entre 23 e 24. Bem, não foi o que aconteceu. Apesar de a empresa ter gerado bastante caixa, ela distribuiu parte das suas reservas de lucros, que é o que a gente considerou como dividendos extraordinários ou não recorrentes ali da empresa, tá bom? Porque ela tem o capital social e ela vai criando algumas reservas, a reserva de lucros ela está devolvendo aqui para os seus acionistas, tá? Então, por isso que os dividendos ficaram tão altos. E aí, eles falam um pouco, o índice de perda é relativamente alto? Sim, é relativamente alto. Quanto que é? O índice de perda hoje dela está em 39,2. Só para você saber,
a meta que nós temos para o Brasil é de 33% no máximo, ou seja, ela está 6,2 pontos acima do máximo permitido do nível regulatório. Então, isso pode ser um problema. Além disso, ele tem uma rede de esgoto aqui envelhecida em uma área grande de operação. Então, imagina você ter que trocar toda aquela rede de esgoto. Quanto que isso não vai custar? Quanto que isso não vai sair do caixa da empresa? Quanto que isso não vai impactar o seu dividendo, tá bom? Vamos lá. E ela tem também uma cobertura limitada de coleta e tratamento de esgoto em algumas regiões, e nós já vamos falar disso também, tá bom? Aqui a gente tem um pouco das métricas do que eles nos disseram, né? Nós temos aqui a dívida EBITDA, tá bom? Que é esse daqui, que está em 1,8 vezes, e nós temos aqui a relação de fluxo de caixa operacional pela dívida bruta, tá? Que está em 44, mas como eles estimaram aqui para 2024 e 2025, deve cair um tanto aqui, tá bom? Para perto dos seus 30%, que também não é nada mal, tá? Um pouco dos reservatórios eles trazem pra gente, e aí eles começam a um ponto interessante. Vamos lá. A Moody local, ela reconhece que a Copasa possui oportunidade de crescimento. Opa, maravilha, crescimento eu gosto. Na sua rede de esgoto, através da obtenção de concessão de esgoto nos municípios lá em Minas Gerais, que a empresa possui somente a concessão de água. Então, olha só. A Copasa, e aí eu vou até ficar nessa parte branca, ela tem concessão de água, tá bom? E ela tem de esgoto. Existem regiões que ela está aqui, ó, no meio, ela tem as duas. Existem regiões que ela tem apenas água e existem regiões que ela tem apenas esgoto. Então, imagina se ela conseguir ter tudo em todos os municípios. Além disso, ele coloca aqui que existem outros 216 municípios aqui em Minas Gerais que não possuem cobertura pela Copasa, o que representa uma interessante oportunidade de crescimento para a empresa. Então, mostrando que ela tem ainda um potencial legal, tá bom? Em relação ao risco de intervenção política que não foi eliminado, a gente está falando aqui muito da federalização. Eu não vou ficar muito nesse ponto, porque eu já fiz um vídeo específico, eu vou até deixar no card aqui para vocês, tá bom? Vamos lá. Ela coloca aqui a questão que em abril de 2023, a companhia alterou a política de dividendos. E aí, eu achei até interessante. Ela fala, a qual não está mais relacionada à alavancagem da companhia, com pagamento mínimo de dividendo de 25% do lucro e um pagamento máximo de 50%, considerando o dividendo regular. Para os próximos anos, a Moody estima que a distribuição fique próximo ao limite máximo de 50% e passe a captar novas dívidas para financiar o seu plano. Ou seja, a política de dividendos da empresa é essa aqui, ó. Vou até trazer para vocês. Ela traz aqui, ó, que ela vai pagar o dividendo legal obrigatório, que é de 25%, de acordo com a lei das sociedades anônimas, e o limite máximo de 50%. Ela fala também, aqui embaixo, que, considerando os covenants, que nós já vamos entender o que é, a companhia pode pagar dividendos extraordinários. Tá, André, o que são covenants? Porque esse daqui é uma parte muito importante. Covenants seria contrato, uma cláusula contratual. Vamos imaginar, por exemplo, que eu emprestei dinheiro para a Copasa. E a Copasa falou o seguinte, olha, eu vou remunerar você aqui a CDI mais 3 durante 6 anos. Maravilha. Mas eu, que estou emprestando dinheiro, eu quero uma segurança. Então eu vou falar para você, Copasa, ao invés de você distribuir dividendos, se você estiver, por exemplo, com uma dívida líquida EBITDA acima de 4 vezes, não é para distribuir dividendos. Porque eu vou considerar que você está corrompendo o nosso contrato, que você não estará cumprindo com o nosso contrato e a sua nota de crédito, pelo menos para mim, que te emprestei esse dinheiro, pode estar caindo. Então, para eu ter essa segurança, eu prefiro que você respeite um determinado teto. E aí o que acontece? Eu fui aqui no site da companhia e eles trazem para a gente um pouco, vou até aumentar para vocês. Ó, eles falam aqui que os covenants estatutários, ou seja, os covenants ou as cláusulas que a empresa mesmo estabelece para ela fala que o endividamento líquido consolidado deve ser igual ou inferior a 3 vezes dívida líquida EBITDA. Ou seja, eu tenho que ter um endividamento máximo de 3 vezes dívida líquida sobre o EBITDA, tá bom? Não pode passar disso, senão a empresa vai bater nos covenants e não vai poder distribuir, por exemplo, dividendos extraordinários. Mas eu não estou falando dos dividendos comuns, tá? Os dividendos ordinários da empresa. Mas claro, a empresa, na sua própria política de dividendos, ela começa assim, ó. Vou até puxar para vocês. Ela fala que o plano aqui de investimentos tem que observar o plano de investimento, o interesse público, em especial a universalização. E ele trata também, em outros tantos momentos, que a distribuição de dividendos não pode afetar a segurança financeira da empresa. Então imagina se o endividamento dela começar a disparar, ela vai ter que cortar dividendos. Mas será que isso é algo
provável de acontecer? Bem, de acordo com a Moody's, não. Ela não perderá a capacidade de pagar bons dividendos. Entretanto, o que eu quero que você perceba é que talvez esses dividendos extraordinários que ela está distribuindo não serão mais tão gordos quanto eles já foram nesses últimos tempos, tá bom? Aqui ele fala um pouco do cronograma de amortização que a Copasa tem, ou seja, considerando o caixa que ela tem hoje, mais aqui o caixa e os equivalentes de caixa, né, que são alguns recebíveis dela e algumas outras coisas, ela tem esse valor aqui de praticamente 2 bi e 800, né? Que seria esse daqui o valor. Ela tem a capacidade para pagar boa parte aqui das suas dívidas e boa parte delas estão aqui acima de 2024 e em diante, então ela está extremamente tranquila, tá bom? Para fazer frente ao pagamento aqui da debênture da 19ª emissão e das suas dívidas de curto prazo também ela consegue, tá? E aí a pergunta que fica é, André, será que hoje vale a pena investir em Copasa? Bem, eu quero que você saiba que, no geral, o preço sobre o valor patrimonial da empresa, historicamente, sempre foi negociado com desconto. Era muito mais comum, e até o preço aqui pode mostrar pra gente, que era muito mais próximo a gente negociar aqui dos seus 15, 16 reais do que nesses 22. O que será que eu quero fazer agora? Bem, nesse momento eu apenas vou observar as pessoas ganhando alguns bons dividendos, recebendo ali talvez um dividendo ou outro extraordinário, mas quando a empresa ela começar a secar isso, começar a priorizar um pouco mais os seus investimentos, chegando a tentar cumprir um marco de saneamento, reduzindo, portanto, a sua distribuição, vai ser o momento que eu vou entrar, porque a empresa vai ter que investir, vai passar por um momento em que ela não vai conseguir distribuir muita coisa, e depois, quando ela estiver com a casa toda em ordem, eu vou me beneficiar, além do preço, de bons dividendos. E é isso que eu vou fazer. Deixa aqui embaixo que você pretende fazer com as suas ações da Copasa. Por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!